Bem-vinda ao Ateliê Caseado. Hoje eu vou te ensinar o passo a passo completo da saia Elisa. Uma saia reta, longa até o tornozelo, com bolso embutido, braguilha e cós reto com transpasse. É uma daquelas peças que atravessa o tempo. Não grita, mas sustenta o look. E ao longo deste vídeo você vai aprender com calma como fazer um bolso embutido do jeito certo, como fazer abertura tipo braguilha, como montar um cós com transpasse e um detalhe que muda tudo, como aplicar os colchetes no seu cós. Se você quer costurar a sua, o molde da saia Elisa está aqui no link da descrição desse vídeo. Aproveite para se inscrever no canal e ficar por dentro de todas as novidades do mundo da costura que eu posto por aqui. Essa é a saia Elisa. Ela é reta, alonga a silhueta e funciona em várias rotinas. Ela tem estrutura, mas não é dura. E o acabamento é o que faz ela parecer uma peça de luxo. Eu gosto dela porque é uma base. Você muda o tecido e muda tudo. Antes da técnica, eu gosto de falar da intenção. Porque a saia reta tem uma mensagem muito clara. Ela comunica elegância, maturidade estética e presença silenciosa. Ela não chama atenção, mas sustenta a imagem. Se feita em sarja, ela transmite uma mensagem de dia a dia elegante. Em linho encorpado, traz uma naturalidade refinada. Em alfaiataria, fica bem mais clássica. E no jeans leve, é um casual sofisticado. A saia Elisa foi pensada para tecidos planos, médios e estruturados, porque ela precisa ser levemente encorpada para ficar reta e bonita. As indicações mais seguras são sarja leve à média, tweed, gabardine, brim leve, um linho mais encorpado e alfaiatarias mais estruturadas. Se o seu tecido for de fibras naturais, lave e seque antes de cortar. Vamos agora para a lista de materiais. De tecido principal, nós vamos gastar 1,5 m até o tamanho 42 e 2,20 m para os demais tamanhos. 40 centímetros de forro, linha da cor do tecido, zíper de 15 ou 18 centímetros para braguilha, 6 metros de viés pronto ou do mesmo tecido e 2 colchetes de alfaiataria, se você não quer colocar botão aparente no cós, ou 2 botões, se você preferir o botão no seu cós. Vou deixar aqui na descrição desse vídeo para vocês os vídeos como eu ensino como escolher o seu tamanho, como fazer ajustes e como imprimir e montar o seu molde. E agora eu vou com vocês para a mesa para mostrar como cortar a sua saia Elisa. Vamos começar então com o corte da nossa peça. Eu tenho aqui minha saia frente, costas e aqui o revel do bolso. Já tô aqui com o meu tecido dobrado, direito com direito, auréolas encontrando. Vou posicionar aqui a minha saia, alinhando o fio e cortar. E o meu revel do bolso eu vou cortar 2 pares, então eu tenho que cortar ele 2 vezes. Agora, para cortar o cós, o passante e a nossa vista dupla, nós precisamos do tecido entretelado. Eu estou aqui com a minha entretela de malha, no avesso do tecido, a parte colante para baixo e vou aplicar a entretela. Vou deixar na descrição o link da entretela que eu utilizo. Para aplicar, é só pressionar um pouquinho, ferro bem quente, vapor, ir pressionando e aplicando vapor. Então, agora eu tô aqui com o meu tecido entretelado, aberto, ele não tá dobrado, ó, tá uma parte só. E eu vou cortar o meu cós. O cós é cortado uma vez só no tecido, então eu vou alinhar o meu fio, alfinetar e cortar.
Vou aproveitar aqui e fazer esses piques aqui em cima. Só esses aqui da ponta. E aqui também esses dois aqui, ó. Agora, com o restante do tecido entretelado que sobrou, a gente vai cortar o nosso passante. E aqui a nossa vista dupla. Vou alinhar o fio, alfinetar e cortar. Por fim, nós vamos cortar aqui o nosso bolso no tecido do forro. Então, eu tenho meu tecido dobrado aqui, direito com direito. 2 vezes, ó, direito com direito, porque ele vai ser cortado 2 pares. Vou colocar aqui um em cima do outro. Alinhar o fio. E cortar. E aqui agora eu vou fazer os piques das marcações do nosso bolso. Agora então a gente vai começar com as preparações para a gente poder ir para a máquina costurar. A primeira que eu vou fazer é do passante. Para preparar o meu passante, eu vou dobrar ele, encontrando avesso com avesso ao meio. Agora, nós vamos dobrar mais uma vez, como se fosse um viés. Eu dobro uma margem para cá e a outra para cá e encontro elas. Então, primeiro eu vou dobrar a margem de cá e passar. Então, eu vou dobrando assim, ó, como se fosse um viés. E passar. E agora, vou pegar aqui e fazer o mesmo do outro lado. As duas partes ficam bem certinhas assim, ó, encontradinhas. Então, nós vamos alinhando, dobrando e passando. E o nosso passante tá preparadinho. Agora, eu vou preparar a minha vista dupla. Ela eu só vou virar, encontrando direito com direito e passar. Dobrando ao meio. O nosso cos, eu vou dobrar aqui ao meio, deixando o direito para fora. Nosso cos vai ficar assim, ó, com um lado do avesso dobrado e esse aqui sem dobrar. Agora eu vou pegar aqui o nosso revel do bolso e vou só marcar aqui um Czinho da parte da cintura aqui. E vou fazer esses 2 piques aqui, ó, da nossa encaixe do bolso. E vou pegar todos eles nessa parte reta, essa parte reta aqui, ó, e vou dobrar meio centímetro aqui pro avesso. Então, ele vai ficar dessa forma, com a margem dobrada pro avesso. Aqui é a minha cintura. Vou fazer isso em todas as partes. Agora, aqui nas minhas costas, eu vou só marcar a minha pence e fazer os piques dela. Nessa saia, a gente pode fazer a abertura tanto nas costas quanto na frente. Aqui, ó, é o meu centro costas, que eu já vou marcar com C, para não me perder na hora da costura. E aqui, ó, acima da nossa linha do joelho, eu vou marcar 6 centímetros
E vou riscar aqui, só para eu saber que é até aqui que eu vou fazer a minha abertura. Se você for fazer na frente tem um pique, mostrando onde vai a abertura. Aqui, ó, bem aqui. E agora a gente vai preparar aqui a nossa frente. A primeira coisa é fazer a marcação aqui da pence. E vamos fazer aqui os nossos piques da pence, do bolso. E vou fazer um pique aqui também, ó, na direção dessa linha. E agora eu vou pegar a minha saia aqui e vou colocar os dois lados com o direito para cima. Este lado aqui, nós vamos manter essa vista simples e nesse lado aqui nós vamos cortar. Aqui, ó, eu fiz um pique e vou marcar 1 centímetro a partir dele. E vou alinhar essa marcação aqui com o restante da minha saia. Vou fazer um risco e nós vamos cortar essa parte. Então, o nosso lado direito vai ficar sem a vista simples e o esquerdo com a vista simples. Agora, eu vou virar este aqui para o meu avesso novamente. Então, aqui eu tô com o meu avesso para cima e vou pegar um pedacinho de entretela e aplicar aqui. Vou deixar aqui daquela parte do pique mais ou menos 1 centímetro. E vamos aplicar. E esse excesso aqui eu vou cortar. Então, está pronta a preparação da nossa saia. Nós vamos agora começar a costura dos bolsos. A primeira coisa que a gente precisa fazer é fechar as pences, tanto das costas quanto da frente. Vou unir aqui os piques da minha pence e costurar até aqui a marcação que a gente fez. Dou um retrocesso e vou costurando. E veja aqui, ó, que a nossa linha, ela termina bem no final do tecido aqui. Vou fazer o mesmo com as outras pences, da frente e das costas. E agora, eu tenho o meu bolso com o avesso para cima e eu vou aplicar o revel nele. Então, eu vou alinhar aqui bem certinho, colocando avesso do meu revel com o avesso do meu bolso. E vou alinhar bem aqui na lateral, na cintura e embaixo. E alfinetar. E agora, com ele bem alfinetado, eu vou passar uma costura bem fininha aqui, prendendo um no outro. E vou costurando aqui bem na beiradinha. E o meu revel fica preso no bolso, dessa forma, com essa costura bem delicada. Nós vamos fazer o mesmo em todas as partes do bolso com revel. Aplicar o revel no avesso do bolso. Então, agora, com o meu revel aqui aplicado no bolso, eu vou pegar a minha frente da saia, com o direito para cima, e vou colocar aqui na lateral o revel para baixo. Então, vai ficar direito da saia para cima, com o revel para baixo, e nós vamos alfinetar aqui, encontrando na cintura e na lateral. Então, bolso alfinetado na nossa frente, nós vamos fazer algumas marcações aqui para a gente poder fazer o bolso embutido.
Então, a primeira marcação é aqui nesse pique. O primeiro pique, nós vamos marcar 1 centímetro aqui. E a partir daqui, nós vamos ir marcando 1 centímetro pela lateral. Até o nosso segundo pique aqui, onde a gente também vai riscar aqui com 1 centímetro. Então, aqui, ó, onde a gente fez essa marcação toda de 1 centímetro, nós vamos costurar bem em cima dessa linha aqui mesmo. Então, a gente vai vir aqui no cantinho, virar e costurar até o final aqui. A gente vai começar aqui, dar um retrocesso, chegar aqui no cantinho, levantar o pezinho, virar e continuar costurando aqui bem na nossa marcação. Chegamos aqui, levantamos o pé calcador, giramos e costuramos. E finalizamos com o retrocesso. Vai ficar costuradinho assim, bem em cima mesmo da marcação que nós fizemos de 1 centímetro. Agora, nós vamos vir com a tesoura nesses cantinhos aqui, ó, e cortar em diagonal até quase no cantinho. Então, agora, eu vou aqui passar as minhas pences para a lateral, para assentar elas. Então, aqui as minhas costas, vou passar a pence aqui para a lateral. Agora, aqui, vou passar a pence da frente. E veja que o nosso bolso já tá aqui costurado, ó, do direito. Com esses piques. Então, eu agora vou jogar ele pro avesso. E nós vamos aqui ajeitar a costura. E vou passar para assentar bem. Veja que vai formar um retângulo aqui, com duas orelhinhas aqui, como se fosse um dentinho na nossa saia. E aqui, da outra lateral também, vou repetir o mesmo processo. Com essa parte aqui pronta, nós vamos colocar a outra parte do bolso aqui. Na hora que ele ficar pronto, vai ficar dessa forma. Para costurar uma parte na outra, eu vou jogar essa parte para baixo. E nós vamos unir aqui direito com direito. A parte do revel vai ficar para fora. E aqui nós temos que alinhar toda essa margem aqui das duas partes, para fazer uma costura francesa. E agora eu vou ali para a máquina passar uma costura de meio centímetro aqui, prendendo um bolso no outro. Agora eu vou começar a costura aqui de meio centímetro, prendendo uma parte do bolso na outra. E agora, aqui onde tem essa parte curva, a gente vai dar pequenos piques. Então, a gente tá aqui com o nosso bolso costurado assim, nós vamos desvirar ele
colocando revel com revel. E vou passar aqui, assentando bem essa costura. E agora aqui a gente vai voltar para a máquina e passar aqui uma costura de 1 centímetro, finalizando a nossa costura francesa. Finalizar aqui a costura francesa, fazendo uma costura de 1 centímetro. Fica assim a nossa costura francesa e o nosso bolso fica com o forro sem nenhum fiapinho por dentro. Então, ele fica muito mais prático na hora da gente usar. Agora, para finalizar aqui o nosso bolso, eu vou só alinhar bem todas as partes, alfinetar, pra gente costurar. Então, eu alinho bem aqui todas as partes do bolso lateral da saia. E alfineto. Aqui também na cintura, a gente alinha bem. Coloco o bolso bem certinho aqui. E alinhamos embaixo também. Agora, nós vamos só passar uma costura prendendo tudo isso aqui na lateral e na cintura. Então, ó, fica o bolso bem preso, tanto na lateral quanto na cintura e bem certinho na nossa peça. E para o bolso, por enquanto, é isso. Agora, nós vamos para a nossa braguilha. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer na costura da nossa braguilha é fechar uma das pontas aqui da nossa vista dupla. Então, eu vou fazer uma costura de 1 centímetro, começando com retrocesso. Finalizo com retrocesso. E aqui, na pontinha, nós vamos refilar um pouquinho. Vou refilar e virar para o direito. Que eu uso a minha tesoura para acertar bem a pontinha aqui, deixar a pontinha bem certinha. E nós vamos agora passar isso aqui para assentar essa costura e deixar ela assim dobradinha ao meio. Então, aqui eu estou com a minha vista dupla passada, com a parte que a gente costurou para baixo. E aqui a parte que tem a abertura. Vou então posicionar aqui o meu zíper próximo nessa lateral aqui. Eu gosto de dobrar aqui uma parte e posicionar. Eu deixo aqui uma margem de uns 2 milímetros a 3, que facilita na hora da gente colocar a vista dupla na peça. Então, eu vou deixando aqui uma margenzinha. E vou aqui passar uma costura prendendo o meu zíper nessa vista dupla. E aí ela fica costuradinha assim, e nós vamos aplicar agora na peça. Aqui no final do meu zíper, para cima, eu vou marcar 1,5 centímetros. E vou alinhar essa marcação com a cintura da minha saia. Então, aqui eu vou pegar a minha saia, que eu cortei aquela parte da vista simples, e vou colocar zíper com o direito
com o direito da saia. Então, vou pôr o direito aqui para baixo, alinhar aqui nessa marcação e alfinetar. Então, aqui eu coloquei um pezinho de zíper invisível, só para ficar mais fácil, o pezinho não ficar subindo aqui no zíper. E vamos começar com o retrocesso. E vamos costurando, deixando aqui a margem de 1 centímetro. E aqui, ó, veja que a nossa cintura termina exatamente na marcação que a gente fez. E finalizamos aqui com o retrocesso. Na hora que a gente vira aqui pro nosso direito, ó, o zíper fica bem colocadinho. Agora, nós vamos fazer a aplicação do viés para dar este acabamento aqui. Então, aqui, hoje eu vou usar um viés pronto, de algodão. Eu vou dobrar ele ao meio e vincar para facilitar a minha costura. E para o acabamento, a gente vai colocar o viés abraçando toda a margem aqui. E vamos costurar bem aqui na beirada. Eu vou colocar o viés desde a cintura até a barra da minha saia. Eu abraço a minha margem e vou costurar. E aqui, chegando próximo da barra, a gente pode deixar de 1 a 2 centímetros sem o viés. O viés fica bem colocadinho, tanto do avesso quanto do direito, em todo o centro da frente. Agora, eu vou aplicar aqui o viés no outro lado do centro da frente, o que tem essa parte aqui simples da vista. Então, vou começar aqui pela barra, deixando aqui uma margenzinha e vamos aplicando. Chegando aqui na parte curva, nós vamos contornando essa curva. Vai ficar colocadinho assim, com essa parte curva. Nós vamos fazer o mesmo nos dois centros das costas. Eu vou colocar o viés no centro das costas e costurar até quase na barra, dos dois lados. Então, aqui, ó, a gente já tá com o nosso viés passado pro acabamento. Nós vamos virar aqui pro avesso e cortar este excesso aqui. E agora, eu vou pegar aqui a minha outra parte da frente, colocar direito com direito e alinhar aqui bem certinho nessa parte da cintura aqui. Então, eu vou alinhar e alfinetar aqui, ó, pra minha cintura ficar bem certinha, não sair do lugar. E vou alfinetar o restante aqui da saia direito com direito.
Então, aqui tá bem alfinetado pra gente costurar com 1 centímetro. Aqui eu vou virar a minha vista pra cá. E chegando aqui, ó, perto do final da nossa vista dupla, nós não vamos costurar com 1 centímetro. Nós vamos costurar com 1,5. Então, da margem pra cá, nós vamos deixar 1,5. E aqui, ó, a gente vai fazer como se fosse assim. Vamos vir costurando aqui tudo com 1 centímetro e chegando aqui, nós vamos sair meio centímetro. Isso vai ajudar aqui no nosso transpasse. Aqui tá o meu centro das costas, já com o viés passado. E eu vou colocar direito com direito das duas partes das costas. E vou alinhar aqui a cintura. E ir alfinetando. Vou alfinetar aqui somente até a marcação da abertura que eu fiz na minha saia. Se você for fazer a abertura sua na frente, você vai alfinetar até a marcação da abertura da frente que você fez na frente. No meu caso, eu vou deixar a abertura para as costas nessa saia. A gente costura da cintura até aqui na marcação da abertura. Na frente seria a mesma coisa se você for fazer a abertura na frente. Então, aqui eu vou começar costurando com a margem de 1 centímetro. Com o retrocesso e vamos costurando, unindo aqui as duas partes. E chegando aqui, nós vamos seguir essa linha e terminar aqui com o retrocesso. E dou um retrocesso aqui. Aqui no centro das costas, nós vamos começar a costura aqui na abertura. Com 1 centímetro também. E vamos costurar até a cintura. Então, aqui eu dou um retrocesso e vamos costurando até a cintura. Agora, eu vou passar aqui, abrindo essa costura. E aqui, ó, eu vou virar pro direito. E passar aqui, vincando bem essa parte. Coloco a minha perninha para baixo aqui. E aqui, ó, nós temos que dobrar bem no pique. Alinhar a cintura, para ela ficar bem certinha. E passar aqui. Veja, ó, que o nosso transpasse, ele fica um pouquinho mais pra cá, pra evitar de que na hora que você vista o zíper ficar abrindo. Por isso que a gente entrou meio centímetro. A cintura tá alinhada. E agora a gente vai precisar pregar aqui a nossa vista simples no zíper. Para isso, eu só vou levantar aqui, ó, segurando exatamente onde ela está e alfinetar a vista simples aqui. Então, agora ela tá firme, vamos conferir aqui se ela tá bem certinha.
E agora aqui eu vou pegar só o zíper e a vista e alfinetar. Então, eu alfinetei aqui, ó, só o zíper na vista simples. Eu não pego a vista dupla. Vou virar mais uma vez aqui, só para ver se ficou no lugar certinho. Com o nosso centro costas costurado, nós vamos passar aqui abrindo essa costura. E aqui na abertura, nós vamos continuar passando aqui, dobrando na mesma largura daqui. E agora, nós vamos voltar para a máquina para rebater essas costuras. Então, aqui a gente tá com o zíper alfinetadinho, nós vamos costurar ele. Só na vista dupla, não pode pegar as outras partes. Então, vou começar aqui com o retrocesso. E aqui o nosso zíper fica preso na nossa vista simples. Então, agora, a gente só coloca ela aqui do lado certo, faz uma última verificação aqui se ficou certinho, ó. Tem que ficar bem certinho aqui. Nós vamos alfinetar ela no lugar. Com ele alfinetadinho, nós vamos fazer o J aqui. Eu utilizo um gabaritozinho, que eu mesma fiz. Essa curvatura aqui fica muito a gosto. Pode ser, você pode fazer reto, isso aqui você pode fazer do jeito que você quiser. A curva mais fechada, mais aberta. E aí você faz esse gabarito só para te auxiliar aqui. Então, eu vou posicionar esse gabarito rente aqui. E o final dele aqui, ó, exatamente onde começa a costura de união das duas partes da saia para baixo. Fiz o meu desenho aqui, então agora, ó, eu vou costurar só a vista simples. Começo com o retrocesso e vamos costurando. Aqui na curva, eu dou 2 pontinhos, viro, 2 pontinhos, viro, e vamos fazendo assim. E chegando aqui, nós damos um retrocesso. E aqui ainda para finalizar, eu gosto de fazer o seguinte. Eu deixo aqui do jeitinho que está, viro. E pego aqui, ó, só na pontinha aqui da vista dupla, com a vista simples, e dou uns 3 pontinhos para segurar uma na outra, bem aqui embaixo. Então, aqui, ó, elas ficam presas só nessa pontinha. Isso ajuda para na hora que a gente abrir o zíper aqui, ó, elas ficam presas, não fica abrindo toda a parte e desemendando, que acaba estragando o zíper. Então, ela fica bem presinha só aqui na pontinha e fica um acabamento melhor. Nosso J fica assim depois que a gente passa. Agora, para finalizar esse centro da frente, o que eu vou fazer é passar uma costura na beiradinha de cada lado do viés
prendendo ele aqui e fazendo um detalhe no centro da frente. Então, eu posiciono, dou um retrocesso e vou fazendo aqui esse rebatido. Aqui, ó, a gente não vai acompanhar essa curva, não. A gente vai ir reto até aqui, que é o final do nosso J, ó. O meu J tá no final aqui. Então, aqui é mais ou menos no olho mesmo que a gente vai medindo para ficar a mesma largura dessa costura do centro aqui. E chegando aqui, ó, na costura do nosso J, a gente vira. E vira de novo. E aí, ó, quando a gente finaliza, fica esse pesponto bem bonitinho aqui, dando um detalhe na nossa peça. Agora, aqui no centro costas, nós também vamos fazer o pesponto aqui bem na beiradinha dos dois lados. Damos o pesponto do outro lado aqui. O centro das costas fica todo pespontado, igual na frente. Agora, eu tô aqui com a minha frente, com o direito pra cima. Vou colocar as minhas costas com o direito pra baixo e vamos alfinetar aqui as laterais para unir lateral, frente e costas dos dois lados. Aqui, ó, o segredo da união é a gente sentir aqui onde tá o início do nosso bolso, tá vendo aqui, ó? Quando eu passo a unha, aqui é aquele cantinho do quadradinho, ó. Esse aqui. Então, ó, a gente vai sentir, aqui eu gosto de marcar para eu passar bem perto dele. E daqui pra cá, a gente não pode costurar o bolso, então a gente vai ter que ir empurrando o bolso aqui, mas isso na hora da costura. E chegando aqui no final do nosso bolso, a mesma coisa, eu vou marcar aqui onde tá esse meu cantinho, porque a gente precisa passar bem rente a ele. Eu vou começar unindo com 1 centímetro de costura. A lateral, frente e costas. Vamos unindo aqui, ó. E agora, eu preciso colocar a minha mão aqui por dentro, só para puxar um pouquinho o meu bolso, ó. Eu vou puxar ele aqui um pouquinho, só para não costurar a boca do bolso. E o restante do tecido precisa ficar alinhado. Então, aqui a gente vai costurando. Tô segurando aqui, ó, a minha boca do bolso. E agora, chegando aqui próximo da marcação. Nós temos que cuidar para passar bem ali. Agora é só ir costurando todo o restante aqui com 1 centímetro de costura. Então, agora eu vou abrir aqui pra gente conferir. A gente tem que conferir aqui, ó. Tá vendo, ó? Não aparece nenhum dentinho pro lado de cá. Mas veja que aqui, ó, não ficou tão na quina. Então, aqui eu vou ter que costurar para chegar mais perto aqui. Aí, é só arrumar isso aqui, vou arrumar para vocês verem. Então, aqui, ó, na hora que a gente abre, vocês vão ver que a costura fica, ó,
bem certinha. Nosso bolso tá aqui, ó, e ele fica bem certinho com a costura, mas não aparece nada. Aí nós vamos fazer o mesmo do outro lado. Agora que a nossa lateral já tá pronta, a gente vai fazer o acabamento em viés. Esse acabamento aqui na lateral, eu gosto de abrir um lado e ir passando uma costura bem aqui nessa dobra, para depois rebater do outro, porque é um pouco mais grossa e quando a gente dobra o viés, ele acaba deslocando e não fica tão bom na hora de costurar ele dobradinho ao mesmo tempo, como a gente fez nas outras partes. Então, aqui eu vou costurar aqui e rebater pro outro lado depois. E aqui no final eu vou deixar aqui a nossa margem na barra. Agora eu vou pegar o meu viés, dobrar pra cá, abraçar e costurar. Ó, como sempre a gente precisa alinhar essa costurinha aqui com essa beiradinha. E agora, para um acabamento final aqui nessa lateral, eu vou passar uma costurinha aqui, fazendo um pesponto, prendendo o viés pro lado das costas. Aqui é minhas costas e aqui é a frente. Então, eu vou prender o viés aqui, ó, no lado das costas, rebater essa costura. Nossa lateral fica aqui, ó, toda pespontadinha também. Agora, nós vamos costurar o nosso passante, que já está aqui passado e dobrado. Então, eu vou passar uma costura bem aqui na beiradinha, unindo as duas partes. Aqui, ó, o nosso passante fica fechado. E eu vou passar uma costura de pesponto aqui do outro lado também. E é assim que fica o nosso passante. Agora, nós vamos cortar ele aqui em 4 partes. Então, eu vou dobrar ao meio, cortar. Dobrar ao meio de novo. E cortar. E essa outra parte aqui também. Com os nossos 4 passantes prontos. Eu vou aplicar eles agora na cintura da minha saia. Então, agora eu vou aplicar aqui na cintura todos os meus passantes do lado da pence. Então, eu vou pegar a pence, vou colocar ele pro lado da lateral, alinhado com a pence. E passar uma costura de 1 centímetro aqui. Veja, ó, que eu coloco meu passante virado para baixo, porque depois nós vamos virar ele aqui para cima, no cos. Então, aqui na outra pence, eu vou colocar o outro passante para o lado, para a lateral. Depois de pregado, vai ficar assim, 2 passantes na frente e 2 passantes nas costas. Agora, eu tô com o meu cos aqui em mãos. E eu vou alinhar aqui esses 2 piques e vir fazendo assim para encontrar o meio da nossa saia.
e vou dar um pique aqui no meio. Neste lado aqui, que tem o pique na distância menor, eu vou marcar 1 centímetro aqui da borda. E vou posicionar aqui, ó, este 1 centímetro na beirada da minha vista dupla. Então, eu alinho aqui e alfineto. Agora, o pique do centro que eu fiz, eu vou alinhar aqui, ó, no centro das costas, alfinetando o cos pelo avesso. E aqui, ó, o pique na distância maior, eu vou alfinetar aqui, rente à minha vista simples. Agora, com o nosso cos alfinetado, nós vamos passar uma costura de 1 centímetro, prendendo o cos na saia. Então, a gente vira aqui só para conferir, ó, o bolso tá costurado certinho, não teve nenhuma dobra. A pence também tá aqui bem certinha. Eu vou dar uns piques aqui nessa parte do nosso cos. Não precisam ser muitos, pode ser bem espaçado até. É só para ajudar mesmo na hora de desvirar. É só para ajudar mesmo na hora de virar aqui o nosso cos. E antes da gente voltar lá pro ferro, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar essa parte aqui do meu cos e vou virar aqui na dobra. Aqui onde tá o nosso vinco do ferro, ó. Colocando direito com direito. E vou passar uma costura aqui de 1 centímetro. Dessa forma, e aqui eu vou refilar uma beiradinha para ajudar na hora de desvirar. E aqui, nessa outra parte do nosso cos, também nós vamos fazer a mesma coisa. Vou dobrar aqui. Aqui eles têm que encontrar, ó, ficar bem certinho. E nós vamos passar a costura aqui de 1 centímetro. Aqui, ó, a gente confere, eles ficaram bem alinhadinhos, tá vendo? E nós vamos também aqui cortar uma beiradinha. Eu vou só fechar o meu zíper aqui e conferir se a costura, ó, acabou na mesma direção, tá vendo? Ela não pode ficar desalinhada, desencontrada, ela tem que ficar terminando aqui na mesma direção. Agora aqui eu vou desvirar esse cos aqui, ó. Com a ajuda da minha tesoura eu vou arrumar a pontinha. Vou virar essa parte aqui pra dentro e vou ir passando aqui o meu cos. E aqui eu vou passando, jogando ele aqui pra cima, aqui, ó. Pro lado da margem. Então, o nosso cos tá passadinho, pronto pra gente ir pra máquina finalizar. Eu vou aproveitar que eu estou aqui e vou passar a minha bainha. Então, eu vou passar aqui, dobrando 1 centímetro pra dentro. E agora, eu passo mais 2 centímetros. Então, virei 1 centímetro, agora eu vou virar mais 2.
Antes da gente ir fechar o nosso cos, nós precisamos colocar os ganchinhos que vão segurar ele fechado. Então, eu tenho essa parte aqui que encaixa nessa outra parte aqui, ó. Desta forma. E esses aqui são os acabamentos internos. Nessa parte que vai em cima, eu coloco esses dois ganchinhos aqui, ó. Nós vamos marcar onde a gente vai colocar o nosso ganchinho. Então, aqui eu tô com a minha beirada. Eu vou marcar da beirada pra cá 1,5 centímetros. E o outro eu vou pôr aqui, ó, a 1,5 do final da minha braguilha. Então, aqui eu tenho a braguilha. Vou marcar aqui 1,5. E aqui eu vou marcar o meio do cos só para ficar centralizado. Então, 4, 2. E nestes dois eu vou pôr o ganchinho assim, ó. A parte que tem a abertura aqui pro lado de cá. Então, eu furo aqui. Vejo se ele tá bem centralizado aqui nas minhas marcações. E ele vai aparecer, ó, na hora que a gente desvira, do lado de cá. Tá vendo? Sem pegar a outra parte do cos. Então, eu encaixo essa partezinha aqui, empurro aqui com a ajuda da minha tesoura. Ele fica assim, passe a mão para verificar se não ficou levantado. Então, ele fica assim por dentro. E aqui do direito, ó, ele fica presinho. Agora, a gente vai colocar o outro da mesma forma. E eu vou fechar aqui o meu zíper. E colocar o meu cos como se tivesse fechado aqui. Então, ó, eu alinhei bem o meu cos onde eu quero, para ele ficar bem certinho. E aí, eu só dou uma levantadinha aqui, ó, e marco bem do lado aqui do final do nosso encaixe. Marco um. E agora, vou marcar o outro. E agora, eu vou colocar essa outra parte, então. Então, vou colocar aqui, ó, bem onde a gente marcou. Ela forma aqui, ó, um quadradinho, que é onde a gente vai encaixar a outra parte. Então, agora eu coloco essa plaquinha aqui. Do avesso fica assim. E do direito assim. E elas vão se encaixar desta forma aqui. Agora eu vou pôr a última. Agora a gente fecha aqui só para conferir se deu certinho. E ficou bem certinho. Então, agora a gente vai aqui fechar o nosso cos. Agora nós vamos começar fechando o nosso cos e nós vamos alinhar essa beirada com a costura de baixo aqui. Então, aqui eu empurro um pouquinho para dentro e vamos costurando na beiradinha.
E aqui, ó, chegando no final aqui, nós temos que ajeitar bem e alinhar essas duas partes aqui, para elas ficarem bem certinhas. Ó, do nosso direito fica assim, pespontadinho, e do avesso também. Então, agora eu vou finalizar aqui a colocação do passante. Eu dobro ele aqui com mais ou menos 1 centímetro para baixo. Deixei 1 centímetro para baixo, dobrei para cima. E agora, eu dobro mais uma vez, alinhando aqui com o meu cos. Ficou a marca da dobrinha, né? Eu vou levantar e passar uma costurinha bem aqui em cima, perto da beirada do meu cos. Então, deixo ele alinhadinho. E faço uma costura. Começo com o retrocesso e vou costurando. Aqui é meio chatinho mesmo, a gente tem que ir olhando, ajeitando. E faço um retrocesso. O direito ele fica assim, bem certinho, costurado aqui, rente aqui, e do avesso aparece só essa costurinha aqui. Então, fica bem delicado o acabamento. E, ó, esse restante de margem, a gente pode refilar mais um pouquinho aqui. Vamos fazer o mesmo procedimento nos outros passantes. Agora, para finalizar, eu vou fazer aqui a nossa barra. Então, ela já tá passada, é só fazer uma costura aqui bem na beiradinha. E a nossa bainha fica aqui, ó, bem costuradinha. E aqui, ó, só para evitar de ficar desfiando essa margem aqui, eu empurro ela para dentro e vou passar uma costura bem na beiradinha aqui. E fica assim, só um detalhezinho mesmo. E por fim aqui, ó, onde eu começo a abertura na minha saia, eu vou fazer uma trava. A gente dá uns 3 a 4 pontinhos, vai e volta umas 3 vezes, só para ficar bem travado. E evitar de, na hora que você for se movimentar, a fenda abrir. E aí vai ficar assim. Eu fiz de uma costura a outra, que eu achei que ia ficar mais bonito. Tem um retrocesso aqui, e ela fica mais travadinha. Agora eu vou te mostrar 3 looks para você montar com a sua saia lisa e ficar elegante. O primeiro é clássico e elegante, com uma camisa branca e um cinto. O segundo, um casual refinado, com uma regata branca e uma rasteira. E o terceiro, um urbano sofisticado, com um blazer. Se você quiser costurar a sua, o molde da saia lisa está aqui no link da descrição. E se você gosta desse tipo de costura técnica mais possível, fica aqui comigo e se inscreva no meu canal. Aqui no Caseado, costurar vai além da técnica. É sobre construir um guarda-roupa que represente quem você é, com intenção, clareza e beleza no processo.